Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Como já foi dito em diversos vídeos anteriores deste canal, o continente de Westeros foi concebido, em vários aspectos, como um espelho do continente europeu, em especial as Ilhas Britânicas, durante a Era Medieval, e por conta disso, encontramos aqui diversos ecos da realidade, em instituições, costumes, eventos históricos, povos e crenças. No vídeo de hoje, falaremos a respeito de mais um dos aspectos da obra que encontra diversos paralelos curiosos com a realidade: o sistema de justiça, crimes e punições vigente nos Sete Reinos. A primeira observação que deve ser feita para se compreender verdadeiramente a legalidade em Westeros é que toda a justiça emana do Trono de Ferro, e portanto, todos os atos que visam coibir ou punir crimes e criminosos são feitos, em maior ou menor escala, em nome do soberano. No passado, antes da conquista Targaryen, os grandes reinos ândalos adotavam sistemas semelhantes, que tinham seus reis como os titulares absolutos da justiça, como representações físicas do Estado, e em um passado ainda mais remoto, quando o continente se dividia entre centenas de pequenos reinos e clãs de primeiros homens, também seríamos capazes de encontrar sistemas parecidos, embora eles não fossem hegemônicos, e diversos agrupamentos lidavam com a questão legal de formas diversas. Nos dias atuais, o rei de Westeros é o detentor final de todo o poder legal, sendo o principal titular da criação das leis, bem como de sua imposição. Contudo, naturalmente, não se poderia esperar que apenas um rei desse conta de cuidar de todos os conflitos e dos descumprimentos das leis em todos os cantos do reino, de modo que o monarca possui diversos delegados espalhados de norte a sul, cuja função é a de exercer a justiça em nome do trono. Por conta disso, aos senhores dos Sete Reinos, tanto os 8 grandes senhores quanto seus senhores vassalos e os pequenos senhores que estão abaixo deles, é concedido o direito à cova e à forca, o que significa que apenas lordes devidamente apontados ou reconhecidos pela autoridade central em Porto Real possuem o direito de fazer julgamentos que impliquem em penas capitais, e de executar tais penas, por conta própria ou se utilizando do serviço de terceiros, mas isso é algo que discutiremos melhor mais adiante. O próprio conquistador, Aegon Targaryen, que se tornou Aegon I após sua coroação, sabia bem que não seria capaz de cuidar pessoalmente de toda a estruturação e da manutenção do sistema legal nos reinos, de modo que foi sua a iniciativa de apontar o primeiro mestre das leis da corte, um homem de distinção, poder e reputação ilibada, cuja tarefa seria administrar o sistema legal e a justiça em nome da coroa, poupando Aegon e os reis que o sucederiam de precisarem se preocupar com tal aspecto em particular, deixando-os livres para se preocupar com a governança dos reinos. O conquistador sabia bem que simplesmente tentar impor suas vontades sobre as leis e tradições de cada um dos reinos, que foram independentes durante milhares de anos, seria uma receita certa para a instabilidade e a rebelião, de modo que decidiu, desde cedo, permitir a cada um dos 6 reinos conquistados que mantivessem suas leis locais, determinando apenas os pontos mais necessários para a manutenção da sua nação recém-unificada. Em nome disso, sempre que Aegon partia de Porto Real em um de seus progressos, ele levava em sua comitiva um conjunto de 6 mestres, cada um dos quais especializado na legislação de um dos 6 reinos, para lhe aconselhar sempre que fosse necessário, ajudando-o a tomar decisões que melhor se adequassem a cada região em que estivesse. Seria apenas no ano 55 após a conquista que seu neto Jaehaerys I começaria a se dedicar à tarefa formidável de codificar as leis que seriam aplicadas de maneira uniforme em todo o continente, com a exceção de Dorne, que permanecia sendo independente. Jaehaerys e seus conselheiros revisaram, organizaram, adaptaram e reformaram todos os códigos legais já existentes, reunindo as leis resultantes em um só códice legal, que passaria a vigorar como a única lei de Westeros.
Nesse esforço, seus principais auxiliares foram o Septão Barth, o Grande Mestre Bennifer, Lord Alban Massey e sua própria rainha, a Dessain. E apenas o ato de reunir e estudar todas as leis que existiam até então lhe tomou 2 anos inteiros. A elaboração das novas leis do reino em si demandou décadas para ser concluída. Enquanto tudo isso ocorria, Dorne permanecia separada, com suas leis e costumes largamente intocados, apesar dos constantes avanços de seus belicosos vizinhos dragões. 187 anos se passaram desde a conquista até a incorporação de Dorne aos reinos, através de laços nupciais, e como parte do acordo firmado para trazer finalmente o principado para o seio do reino, o rei Daeron II se comprometeu, em nome do trono, a permitir que, dentro do território de Dorne, a lei de Dorne sempre vigorasse, como condição para a incorporação pacífica dos dorneses, de acordo com o que determinou o príncipe Maron Martell. Aos senhores nobres dorneses foram permitidos privilégios e um grau de autonomia virtualmente inexistentes para outros lordes do reino, e aos próprios Martell uma série de privilégios foram também estendidos, dentre os quais a manutenção de seu título de príncipes, uma herança da união com os Rhoynares. Além disso, foi concedido aos Martell o poder singular de não apenas coletar, mas também determinar os impostos devidos pelo Principado ao Trono de Ferro, restando à corte, no máximo, uma capacidade irregular e superficial de fiscalização sobre essa questão. Tais concessões eram muito mais generosas do que quaisquer outras dadas a outros senhores nobres em outros lugares, o que naturalmente causou um grande desconforto, em especial entre os senhores da Campina, mas afinal de contas, uma região que foi capaz de resistir de forma bem-sucedida aos Targaryen por mais de 1 século e meio não se incorporaria ao reino sem um preço. Nos dias de hoje, o reino conta com uma estrutura judiciária bem estabelecida, com atribuições claras aos agentes cuja função é de dispensar a justiça em nome do Trono de Ferro. Como dito anteriormente, o mestre das leis se encontra no topo de tal hierarquia, e é seu papel responder diretamente perante o rei em tudo que diz respeito à lei e à ordem no reino. O mestre das leis recebe as ordens do monarca e o aconselha quanto aos melhores rumos para se tomar no que tange ao ordenamento legal, ajudando também na forma de esclarecer determinadas dúvidas e pontos controvertidos quanto às leis existentes e a potenciais conflitos entre a lei do reino e as leis informais e costumes regionais. O cargo de mestre das leis é normalmente cumulado com o cargo de magistrado do rei, o oficial capacitado para presidir os julgamentos de maior vulto no tribunal real, quando o próprio rei ou um grande senhor não o presidirem, mas esse nem sempre é o caso. Abaixo de tais homens está o executor ou carrasco da corte, conhecido simplesmente como a Justiça do Rei. Ele é a face da justiça e do poder exercido pelo trono, e sua função é a de dar cabo das sentenças capitais, quando emergem. Por isso, convém que o homem escolhido para a função seja ao mesmo tempo frio, sem escrúpulos e temível, para dar cabo de um ato tão drástico em nome da lei e da ordem. Ao carrasco real também cabe o comando das masmorras da Fortaleza Vermelha, onde os criminosos mais notáveis são mantidos presos até o dia de sua execução. Para isso, o carrasco tem sob seu comando uma pequena série de carcereiros e guardas, que administram de maneira mais direta as masmorras enquanto o carrasco dá cabo de sua função principal. As masmorras do castelo são divididas em 4 níveis distintos. Os 2 primeiros servem como as celas regulares, onde os criminosos mais comuns são mantidos, em grupos, enquanto os criminosos aristocráticos são mantidos nas celas da Torre das Masmorras, mais acima. O terceiro nível é conhecido como as Celas Negras, e é aí que os transgressores mais perigosos ou dignos de nota são mantidos, em confinamento solitário, o que torna as Celas Negras particularmente temidas. Elas recebem tal nome pois aqueles que aqui são mantidos vivem imersos na escuridão total, não tendo direito sequer a um archote que lhes faça companhia. Por fim, o quarto e último pavimento das masmorras, que foi construído a mando de Maegor I, serve como a câmara de tortura, onde os inimigos do reino, em especial os cavaleiros e homens de armas da fé militante, eram mantidos. Era exatamente nesse nível, no passado, durante os anos da dinastia Targaryen, que o Lorde Confessor do Reino, cuja função era de interrogar suspeitos e prisioneiros, arrancando deles confissões através de quaisquer meios necessários, empreendia seu macabro serviço, fazendo com que os prisioneiros sofressem tormentos e angústias inimagináveis para lhes soltar as línguas, levando ao monarca e a seus conselheiros as informações de que necessitavam.
Rebeldes e traidores sempre foram os grupos com maior probabilidade de acabarem sendo conduzidos até o quarto pavimento, e uma vez que um homem aqui entrava, ele não voltaria mais a ver o sol ou a respirar sem estar sujeito a uma dor lancinante, e provavelmente não sairia daqui vivo. O último Lorde Confessor do Reino serviu sob o reinado de Daeron II, e desde então tal posição foi essencialmente abandonada, embora rumores ainda deem conta de que o quarto piso das masmorras tem sido usado esporadicamente pelos reis irmãos mais cruéis desde então, e os aposentos dedicados ao Lorde Confessor permanecem abertos e à disposição, localizando-se mais acima na Torre das Masmorras. Quanto às leis vigentes no reino durante os eventos descritos nas crônicas, temos conhecimento de algumas delas, que explanarei abaixo. A mais fundamental de todas, que vem sendo imposta desde a unificação, é a Paz do Rei, que foi também a primeira lei imposta pelo conquistador sobre seus novos súditos. Segundo tal lei, toda e qualquer disputa que surja entre cavaleiros comuns, cavaleiros com terras e pequenos senhores deve ser apresentada diante dos senhores vassalos, para que estes deliberem e forneçam uma solução à questão. Do mesmo modo, disputas entre senhores vassalos deverão ser apresentadas aos grandes senhores, com o mesmo objetivo. E, finalmente, disputas entre as grandes casas deverão ser apresentadas ao trono, que proferirá sua decisão para pacificá-las. Tal lei foi elaborada para impedir que as disputas no reino fossem resolvidas de maneira tradicional, pelas vias do sangue e da guerra, sempre que fosse possível. E qualquer ato de guerra não provocado, ataque furtivo ou luta que exploda sem que antes se tentasse atingir uma solução pacífica através do julgamento senhorial ou real é considerado uma quebra da paz do rei, e o Trono de Ferro a isso responderá de maneira contundente, punindo o cavaleiro ou senhor que tenha sido responsável por violar a lei fundamental do reino. A Regra de 6, um dispositivo bastante curioso que nos veio do passado, dos tempos do reinado de Aegon I, mas que foi elaborado na realidade por uma de suas irmãs, a Rainha Rhaenys. Em um dia no qual ela se encontrava em audiência real, na ausência do irmão, lhe foi apresentado um homem que havia espancado sua esposa até a morte. Os irmãos da mulher falecida queriam que o assassino fosse punido por seu crime, mas o homem insistia que estava dentro de seu direito, pois havia pego sua mulher traindo-o com outro, e de acordo com os costumes vigentes no reino há séculos, ele tinha o direito de puni-la por isso, golpeando-a com um bastão cuja espessura não excedesse aquela de um polegar, pelo qual o costume era conhecido como a Regra do Polegar. Contudo, os irmãos da vítima diziam que o marido havia golpeado a mulher por mais de uma centena de vezes, ainda que a espessura do bastão fosse de um tamanho aceitável, levando-a obviamente à morte, pois ninguém poderia sobreviver a tal castigo físico. Por isso, Rhaenys conferenciou com seus mestres assessores, e ficou decidido desde então que, ainda que o marido traído pudesse de fato espancar sua esposa adúltera para restaurar sua honra, o limite legal passaria a ser de 6 golpes, sob o argumento de que o adultério era tanto uma violação perante os deuses quanto perante os homens, e que por isso a mulher deveria ser punida de maneira simbólica, com um golpe para cada um dos 7, com a exceção do estranho. Os outros 94 golpes empreendidos pelo marido foram considerados ilegais e ele foi punido por isso. Desde então, a Regra do Polegar se tornou a Regra de 6, em alusão ao número legal de golpes que se poderia desferir. As Leis do Rei Maegor, conhecidas também simplesmente como as Leis de Maegor, foram impostas pelo terceiro rei a se sentar no Trono de Ferro durante seu reinado. Com o reino mergulhado no levante da fé militante, que se iniciara ainda durante o reinado do antecessor de Maegor, Aenys I, o rei impôs uma série de leis que objetavam enfraquecer as duas ordens militares subordinadas à fé, proibindo, entre outras coisas, que religiosos em todo o reino portassem armas. Mais tarde, com a escalada da violência entre as forças de Maegor e os braços da fé, ele impôs leis ainda mais duras sobre os religiosos, colocando prêmios sobre as cabeças dos membros das ordens militantes. O rei prometia um dragão de ouro pelo escalpo de cada filho do guerreiro e um veado de prata pelo escalpo de cada pobre irmão. Tal lei objetava não somente enfraquecer ainda mais as estrelas e espadas, mas também saciar o ardente desejo de vingança de Maegor contra as parcelas dessas ordens que ainda o desafiavam. Anos mais tarde, com a morte de Maegor e a ascensão de seu sobrinho Jaehaerys, uma nova série de leis foi instaurada nos reinos. O jovem monarca passou décadas codificando e reunindo uma série de leis que vigoravam em todos os territórios governados pela Casa Targaryen até aquele momento, uma vez que até aquele ponto, as leis e os costumes de cada um dos 6 reinos conquistados por Aegon vinham servindo como uma base legal em seus respectivos territórios.
Uma série de tais leis passaram à história sob o nome de Leis da Rainha Alysanne, em alusão à boa Rainha Alysanne, a esposa de Jaehaerys, mas conforme apontou Arquimestre Gilden, tal nomenclatura é tão desleixada quanto incorreta, uma vez que a rainha não tinha autonomia para emitir leis ou decretos por conta própria, nem para emitir proclamações ou ditar sentenças. No entanto, é bem verdade que a rainha e o rei colaboraram de forma estreita durante muitos anos na governança dos reinos, o que talvez explique a motivação por trás de tal nome. A mais emblemática de tais leis é, sem dúvidas, a Lei da Viúva, que emergiu durante um progresso real pelo Vale de Arryn, no ano 52 após a conquista, quando a rainha Alysanne manteve sua corte feminina tanto em Vila Gaivota quanto nos Portões da Lua, permitindo-se ouvir aos problemas e as petições dos fidalgos do vale e até mesmo de pessoas comuns. As coisas que ouviu durante tais cortes convenceram Alysanne a interceder junto ao rei, e o resultado disso foi a criação da Lei da Viúva. Tal dispositivo reafirmava categoricamente o direito de herança ao primogênito, ao mais velho dos filhos homens sobreviventes ou, na falta deste, à mais velha das filhas mulheres, mas criou a obrigação ao novo senhor ou senhora de manter a viúva do senhor falecido, não importando se ela fosse uma segunda, terceira ou mesmo quarta esposa, nas mesmas condições em que se encontrava antes da morte do marido. Essa lei foi criada com o objetivo de impedir que filhos herdeiros de esposas anteriores simplesmente expulsassem as viúvas de seus castelos, deixando-as à míngua, desprovidas de suas posses, de seus criados e de sua renda, o que as levava frequentemente à mendicância, à prostituição ou mesmo à morte. A lei também impedia daquele momento em diante que um senhor enfatizasse apenas os direitos dos filhos de seu último casamento, despojando aqueles de casamentos anteriores, pelo mesmo motivo. Mais tarde, em 58, quando o casal real partiu para o norte para conferenciar com o Senhor de Winterfell e conferir o estado de suas possessões na região, Alysanne exerceu sua corte em diversos pontos das terras Stark, e graças às histórias que ouviu ali, após seu regresso a Porto Real, levou perante o pequeno conselho do rei os relatos de horrores vividos por mulheres nortenhas por conta do famigerado direito do senhor à primeira noite, um costume antiquado que já havia sido completamente banido ao sul do Gargalo, mas que ainda era praticado no norte. Com o apoio do Septão Barth, motivado provavelmente por questões morais, Alysanne foi capaz de convencer Jaehaerys a abolir por força de lei o direito à primeira noite em todo o território do reino, incluindo o norte, efetivamente passando por cima da tradição nortenha com a força soberana do direito real. De acordo com a lei decretada por Jaehaerys, qualquer senhor acusado de ainda exercer tal prática seria formalmente acusado e julgado pelo crime de estupro. Quanto às modalidades de julgamento existentes nos reinos, existem algumas a se discutir, tanto através de inspirações seculares quanto religiosas. Falemos primeiro a respeito dos chamados julgamentos da coroa. Como dito anteriormente, mesmo os senhores nobres exercem a justiça apenas como delegados da coroa, pois acredita-se que toda a justiça emana do trono de ferro. Tais procedimentos costumam se iniciar com uma oração de um septão, pedindo ao Pai Celestial que ilumine o juiz para que ele chegue ao resultado que melhor se adeque à justiça no caso prático, e apenas no norte e nas Ilhas de Ferro não se escuta tais apelos, de acordo com o que discutimos no último vídeo. Depois, o acusador, o acusado e as testemunhas de defesa e acusação se comprometem a dizer apenas a verdade perante os deuses, e contam suas versões antes que o juiz ou juízes do caso profiram sua sentença. Já no julgamento da fé, o tipo de modalidade que foi extinta sob Jaehaerys I, os procedimentos simplesmente se perderam, embora seja possível especular que se tratasse de algo bastante arbitrário, tendo o septão presidente amplos poderes para decidir conforme fosse sua vontade, amparado pela inspiração divina. Isso também foi amplamente discutido no vídeo passado. Existe ainda uma outra modalidade de julgamento, que não envolve testemunhas, monólogos ou acusações, mas apenas a fria realidade do aço, o julgamento pela batalha. Nesse tipo de procedimento, o acusado coloca seu destino nas mãos dos deuses, e não dos homens, e pode tanto defender sua inocência por conta própria, quanto eleger um campeão que lute por si. Do mesmo modo, o acusador pode tanto lutar em nome de sua acusação, quanto escolher um campeão que a defenda. Normalmente, os integrantes de um julgamento por combate são cavaleiros, naturalmente inclinados a resolver suas disputas pelas vias do combate, mas o direito de pedir por tal julgamento se estende a outros nobres, ainda que não tenham sido sagrados.
Quando o acusado é alguém de sangue real e exige um representante, seu campeão precisa obrigatoriamente ser um dos 7 irmãos da guarda real, pois apenas eles estão habilitados a defender a honra de membros da família real. Contudo, quando a pessoa de sangue real ocupa o polo da acusação, ela possui a faculdade de escolher quem quiser como campeão, seja ou não membro da guarda real. Mortes ocorridas dentro de um julgamento pela batalha não são consideradas como assassinato, mas sim como uma mensagem divina, e o ganho de causa é dado ao lado defendido pelo vencedor ou sobrevivente, pois não é necessário que um dos lados morra para que a vitória seja declarada, mas apenas que capture. Uma antiga derivação de tal procedimento é o chamado julgamento de Sete, algo que não é visto nos reinos há décadas, mas que ainda não foi completamente esquecido. Nessa modalidade de julgamento, o mérito também é decidido por combate, mas ao invés de 2 campeões lutando entre si, temos 2 grupos de 7 guerreiros lutando no que pode ser descrito como uma pequena batalha campal. Tal ideia de colocar 2 grupos de 7 homens frente a frente vem da tradição ândala e da fé dos 7, pois os ândalos do passado acreditavam que, ao honrar os deuses criando 2 grupos de 7 campeões para se degladiarem, seria mais provável a sua intercessão, para conduzi-los à justiça e para conceder a vitória ao lado cuja demanda fosse verdadeira. O acusado será declarado como inocente se seu acusador ou acusadores forem assassinados, incapacitados ou capturarem, ainda que os outros campeões de seu grupo estejam em condições de continuar a lutar. Mas diferentemente do que acontece no julgamento por batalha, o acusado e o acusador não podem se eximir da luta nesse caso, precisando estar entre o grupo que defende seu lado na questão. Desse modo, se o acusado não for capaz de encontrar um grupo de 6 campeões para lutar com ele, será declarado automaticamente culpado, pois acredita-se que acusados culpados são impedidos pelos deuses de inspirar os corações de outros homens para que lutem por eles. Todos aqueles que forem acusados de um crime poderão ser capturados e mantidos em cativeiro, para aguardar por seu julgamento. Para isso, a grande maioria dos castelos dos reinos possuem ao menos uma cela de torre para cativos da aristocracia e uma masmorra para os prisioneiros comuns. No entanto, é importante salientar que não existe nas crônicas a ideia de punição privativa de liberdade, e tais celas servem tão somente como um local no qual o prisioneiro aguardará seu julgamento, ou onde um cavaleiro capturado espera por seu resgate, mas essa é outra história. Também existem tais instalações em cidades, como Porto Branco e Vila Gaivota, onde os criminosos citadinos ficam confinados, à espera de seu julgamento ou do cumprimento de sua sentença. Quanto aos crimes e às punições correspondentes a eles, sabemos de um número considerável deles, conforme elencarei a seguir. Para os roubos e furtos comuns do dia a dia, talvez a modalidade mais comum de crime, em especial dentro das cidades e grandes vilas mercantis, é comum que o criminoso seja punido com a perda de um de seus dedos, ou de uma mão, com o critério ficando a cargo de seu julgador. Também é possível que sua punição seja a remoção do nariz ou até mesmo de seus lábios, o que é mais problemático para o indivíduo, pois tal prática é não apenas dolorosa, como também uma forma de marcá-lo para sempre como um criminoso a olhos vistos. Para aqueles que roubam de septos, septerias ou casas da mãe, uma punição mais severa é reservada, pois considera-se que estão roubando diretamente dos deuses. É costumeiro arrancar do ofensor 7 dedos das mãos, um para cada um dos aspectos de Deus. A caça ilegal em florestas pertencentes à realeza ou a um lorde é muito mal vista pela classe dominante, pois os animais que ali existem, em especial os mais valiosos como cervos e javalis, são tidos como sua propriedade pessoal, e é punível com a perda de uma mão, a conversão forçada em um remador de galé ou até mesmo o envio para a muralha. Para os homens e mulheres que se tornam definitivamente fora da lei, cometendo diversos tipos de crimes e vivendo à margem da sociedade, em florestas ou montanhas, a punição no caso de serem pegos é apenas uma: a morte por enforcamento, pendurados até sufocarem em um laço de corda de cânhamo. Ademais, assassinar fora da lei não é considerado um crime. O estupro é outro crime considerado atroz, em especial por razões políticas e religiosas, e aqueles acusados e condenados por isso são normalmente castrados. Punições adicionais incluem o enforcamento, a decapitação ou o envio para a muralha. A escravidão é considerada um crime em Westeros, por motivos religiosos, e todos aqueles condenados por manterem escravos ou por venderem pessoas à escravidão são punidos com a pena capital, através do enforcamento para plebeus e da decapitação para nobres.
Por fim, a traição talvez seja o pior dos crimes, e a alta traição, que é a modalidade direcionada exclusivamente à coroa, é tida como a pior ofensa que alguém poderia cometer, sendo naturalmente punida com a pena capital. O regicídio, ou seja, o assassinato de um monarca, é outro dos piores crimes que alguém poderia cometer, além de ser um pecado terrível, ficando abaixo apenas do assassinato de um familiar. E as punições para tal ato são a morte ou o envio para a muralha, embora não seja sem precedentes que um regicida seja perdoado por seu crime, em circunstâncias muito específicas, como foi o caso de Sir Jaime Lannister após o final da rebelião de Robert. Ainda falando a respeito das punições capitais, vale apontar que, no norte, a tradição dita que o homem que profere uma sentença de morte deve brandir ele mesmo o instrumento da punição, o que significa que senhores são os responsáveis por executar criminosos, já que é deles exclusivamente o poder de dispor sobre a vida ou morte de transgressores. Acredita-se que o homem que condena o outro à morte lhe deve ao menos a cortesia de ser ele próprio a executá-lo, para que ouça suas últimas palavras e testemunhe seus últimos pensamentos antes do fim. Tal tradição remonta aos tempos dos primeiros homens, e por isso mesmo já não é mais praticada normalmente ao sul do Gargalo, onde os lordes optam frequentemente por manter executores e carrascos em suas cortes, para dar cabo de tal tarefa. Como dito algumas vezes, o envio para a muralha para ingressar na patrulha da noite é tido como uma pena mais branda do que as mutilações ou a pena capital, e é usada frequentemente como um meio alternativo e clemente de punição, embora criminosos mandados para a ordem não tenham opção senão fazer seus votos e se tornar irmãos negros, e qualquer um que tente fugir é imediatamente executado. Vale também apontar que, sendo a patrulha uma ordem militar exclusivamente masculina, essa opção alternativa de pena não está disponível para mulheres. Algumas informações adicionais sobre crimes e punições comuns nos reinos incluem: padeiros que sejam acusados e considerados culpados por misturarem areia à sua massa para torná-la artificialmente mais espessa e lucrarem através do engano, podem ser condenados a pagar uma pesada multa, e aqueles que não forem capazes de arcar com todos os custos podem ser chicoteados por cada moeda faltante. Uma prostituta que tenha transmitido voluntariamente alguma forma de doença venérea aos clientes pode ter suas partes íntimas lavadas com lixívia, antes de ser atirada em uma masmorra. Aqueles que fornecem falso testemunho, mentindo sobre o cometimento de um crime, podem ter suas mãos furadas com um prego, e trapaceiros que roubem em jogos de azar podem ter um dedo amputado, pois a trapaça nesses casos é considerada análoga ao crime de roubo. Finalmente, aqueles que ferem inocentes intencionalmente, por vontade de praticar o mal, podem ter seus narizes arrancados fora, e mentirosos e pessoas que desagradarem autoridades com suas palavras impensadas podem ser punidas tendo suas línguas cortadas.